Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia, para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente e que seja Ele quem nos permita entender a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Então você que é nosso inscrito, não se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade, deixe seu comentário aí, para que nós possamos aí ir interagindo e que o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo relevantes aí para cada um de vocês também. Peço que vocês compartilhem aí através das redes sociais para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a vida de vocês, possa abençoar outros irmãos também com a exposição de sua gloriosa palavra. E fica aqui um recado meu para você que é novo, você que tem acompanhado aí os nossos sermões, as nossas exposições bíblicas aí semanalmente. Se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que todas as vezes que nós publicarmos um conteúdo novo, você fique aí por dentro de todo o novo sermão e exposição da Palavra de Deus que for publicado em nosso canal. Então eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo ele te abençoe grandemente e possa te iluminar com a Palavra de Deus. Pois bem, sem mais delongas, então quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 9, de versículo 13 até o 21. Então, capítulo 9 do livro das Revelações, do versículo 13 até o 21, será o texto base da nossa exposição neste dia. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estaremos concluindo o capítulo 9 do livro das Revelações. Esta é a última perícope aí dos versículos 13 até o 21. E aqui nós encontramos aí a descrição da visão que João teve daquela cavalaria demoníaca, uma cavalaria destruidora. Então acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus e diz assim, Livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 9, de versículo 13 até o 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.
Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que João tem uma visão aí sinistra a respeito de uma cavalaria demoníaca que é regida por esses 4 demônios. Aí, mas antes disso, eu quero fazer aí um resumo de tudo que nós já ouvimos até aqui. Então nós vimos que os 4 primeiros juízos que vieram por meio das 4 primeiras trombetas eram intensos e parciais, só que eram apenas manifestados aí na criação, na natureza. Depois nós vimos aí, já na 5ª trombeta, um tormento jamais visto, que virá sobre os ímpios por meio daquele exército demoníaco que João chamou aí de gafanhotos na sessão anterior. Um exército infernal que surgiu aí do poço do abismo. Agora o apóstolo, ele vê uma cavalaria aí demoníaca vindo em juízo sobre a 3ª parte da humanidade, só que agora não é para atormentá-la, mas é para matá-la. Desta forma, o que vemos é um juízo muito mais intenso do que esses 5 primeiros. Um juízo mais intenso e fatal. Na sessão anterior, ali na 5ª trombeta, os homens ansiosamente buscavam pela morte, mas ela fugia deles. Só que agora, através dessa cavalaria destruidora, a morte comparece. E ela vem de forma brutal e implacável sobre todos aqueles que viram todos esses sinais dados por Yahvé, desde os 7 selos até a presente trombeta. Então, esse juízo divino ele vem de forma brutal e implacável sobre todos aqueles que haviam visto todos esses sinais dados por Yahvé, desde os 7 selos até a presente trombeta. E ainda assim não se arrependeram. Tal relato, meus irmãos, nos faz refletir sobre um fato que muitos têm negligenciado. Então, quando nós olhamos todo o escopo dessa visão, uma reflexão vem em nossa mente, e essa reflexão é o fato que muitos negligenciam e nem sequer querem pensar o fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 e versículo 23. E eu já levanto um questionamento aqui para cada um de vocês que me ouvem, tanto os que estão aqui presentes quanto aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Você tem refletido sobre essa questão de que você é um pecador, de que você carece da glória de Deus, você carece de arrependimento? Portanto, devemos nos lembrar, meus irmãos, que todos os seres humanos que vêm a este mundo já vêm sentenciados à condenação eterna do lago de fogo, porque nós somos aí uma raça caída, uma raça perdida. Então, já vem sentenciado ao lago de fogo. Desta forma, o que este texto nos ensina, de uma forma mais ampla, é que se o ímpio não se arrepender dos seus pecados e muda de vida, ele já está sentenciado à condenação eterna, à eterna separação de Deus. Nunca foi falado tanto a respeito de arrependimento como nos tempos em que nós estamos vivendo. Só que, por outro lado, também há pregações antropocêntricas, pregações egocêntricas, pregações que louvam apenas o homem, pregações que massageiam o ego. E, portanto, o chamado do livro do Apocalipse é um chamado ao arrependimento. Só que, primeiramente, há que haver um arrependimento por parte dos pregadores que têm abraçado o liberalismo teológico, pregadores que têm olhado para as Escrituras como um simples livro e não como a palavra de Deus, pregadores que têm entendido que a palavra de Deus não é suficiente. Esses pregadores precisam se arrepender, porque se eles não se arrependerem, o ensino deles vai produzir uma igreja totalmente deficiente espiritualmente, uma igreja doente que por fim irá morrer. Então, devemos entender que é necessário arrependimento. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito aqui,
dessa visão que o apóstolo João teve, e como eu ressaltei, uma visão sinistra, ele diz assim, ó, os demônios inspiram pessoas a destruir os seres humanos, seus iguais, com o mais terrível armamento, à sua disposição. São ignorados os tratados e convenções que têm servido de barreiras, e este é o juízo de Deus sobre um mundo que tem abandonado a Ele e sua palavra. Então, ao entendimento do irmão Simon Kistemaker, todo esse juízo que está por vir por meio de uma terceira guerra mundial, que é o que está apresentado aqui, reflete o juízo divino sobre uma geração que tem abandonado a Deus e que tem abandonado a sua palavra. E desta forma, questões como legalização de drogas, legalização de aborto, coisas desse tipo aí que denigrem a humanidade, estão aí em pauta, estão em alta, muitos estão discutindo a respeito disso, coisas que não deveriam nem estar aí em pauta de discussão, porque nós sabemos o mal que faz para a humanidade. E dos versos 13, meus irmãos, ao 17, o sexto anjo ele toca a sua trombeta, e ao tocá-la, 4 demônios aí, que nesta visão, que é uma visão simbólica, estavam junto ali ao rio Eufrates, eles são soltos. E esse lugar aí, essa região aí, onde fica o rio Eufrates, meus irmãos, historicamente demarcava aí os limites territoriais de Israel com o povo ímpio, com os seus vizinhos. E em outra época, ali demarcava os limites do Império Romano ali no Oriente. Em todo o contexto bíblico, esse era o local aonde habitavam os inimigos de Israel, como Babilônia, Assíria e entre outros. Portanto, essa visão aponta para algo literal que irá acontecer, e ao que tudo indica, meus irmãos, é uma guerra mundial que virá. Uma guerra mundial onde os homens estarão dominados por esses 4 demônios aí. Guerra essa que, segundo a visão, tem dia, hora, mês e ano marcados. Essa visão nos revela o assalto aí de um exército de 200 bilhões de soldados regidos por esses 4 demônios aí. E eu devo ressaltar algo aqui para vocês, que na época em que João ele tem essa visão e ele registra essa visão aqui no livro das Revelações, não existia nenhum império que pudesse aí que pudesse reunir essa quantidade exorbitante aí de 200 milhões de soldados. Desta forma, isso nos confirma que o que ele vê aí nessa visão era para o futuro, pois hoje nós temos aí nações que por meio de acordos conseguirão, de forma bem simples, reunir um exército extraordinário de 200 milhões. Exército esse que na Batalha do Armagedon irá atacar o povo de Israel. Então, hoje, por meio de acordos e tratados, algumas nações ali do Oriente Médio ali, e ali do outro Oriente podem, brincando, reunir um exército aí de 200 milhões de soldados. Eu poderia citar aqui, se nós reunirmos aí todos os inimigos de Israel ali, China, Rússia, Irã, Iraque, Turquia e outros ali, Síria, nós teríamos um exército extraordinário que talvez passasse do número de 200 milhões. Então, nós vemos outra coisa aqui também, que essa região do rio Eufrates, meus irmãos, sempre prefigurou invasão inimiga. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 5, de versículo 26 ao 30, ele declara a respeito dessa região aí, ó. Prestem bem atenção. Isaías capítulo 5, versículo 26 até o 30. E aqui ele fala de um exército que viria para invadir Israel e viria por essa região aí do Eufrates. Prestem bem atenção aí, ó. Isaías 5, de 26 ao 30. Ó. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e venha apressadamente.
não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias, das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos reteçados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o rugido do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Então aqui nós vemos o retrato de uma invasão inimiga. E pelo que o profeta Isaías descreve aqui, eles vêm por essa região aí. E no capítulo 6 de Jeremias, nós temos o retrato vívido aí do que foi uma invasão aí, me parece, da Assíria contra o povo de Israel. Então Jeremias capítulo 6, versículo 22 até o 26. E diz assim, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem o arco e dardo, eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados como guerreiros, em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, angústia nos toma, e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. A filha do meu povo cinge-te de cilício, e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, por pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Então, pelo que vocês podem ver aí, o Eterno ele usa o rio Eufrates ali como figura de linguagem para se referir a uma invasão destruidora de um inimigo mortal que está por vir. Outro detalhe, como eu disse aí, é que no Antigo Testamento, Deus sempre usa o rio Eufrates como figura de linguagem para se referir às nações inimigas que atacariam o povo de Israel. Portanto, é símbolo de guerra e símbolo de separação. Historicamente, essa região aí, como eu disse, demarcava divisões geográficas entre reinos. E aqui ele representa uma separação entre o reino do Altíssimo e os domínios aí do maligno, onde Satanás habita, onde ele tem aí um certo domínio, uma certa agência. Abra comigo em Isaías capítulo 8 e versículos 7 e 8. Veja o que nós encontramos aqui, Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8. E o profeta Isaías ele vai falar algo mais aqui a respeito do rio Eufrates. Então, Isaías capítulo 8, versículo 7 ao 8 diz assim, Eis aqui o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras e penetrarão em Judá, inundando-o, passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, pelo que nós vemos aí, o rio Eufrates ele representa sempre aí a invasão de um exército inimigo. E pelo que vocês podem ver aí, na visão de João, no desenvolvimento do que o querido apóstolo João vê aqui, ele vê uma cavalaria demoníaca se juntando e indo de encontro ao povo de Deus para uma tentativa de destruí-lo. Quando João menciona que essa guerra tem hora, dia e mês e ano marcados, isso significa que foi Deus quem determinou aí essa invasão inimiga, quem determinou a extensão destes juízos e tormentos.
e mais uma vez nos mostra que Ele está no controle absoluto de tudo. Então esse exército destruidor aí, essa cavalaria demoníaca, ela vem primeiramente sobre os ímpios, sobre aqueles que não adoram a Deus, mas também há uma possibilidade de uma invasão aí contra o povo de Deus, que é o povo de Israel. George Eldon, ao comentar esses versos aqui, ele diz o seguinte, a quinta praga trazia tormento, a sexta praga, além de torturar, mata. Os homens são torturados pelas caudas como serpentes dos cavalos e mortos pela força que estava em suas bocas. Então, é uma visão sinistra e aterradora que reflete um momento de terrível tormento e morte que virá sobre uma terça parte da humanidade que não se arrepende de seus pecados. E de versos 18 a 21, é descrito que mesmo em face da morte e tormentos infernais operados por essa cavalaria satânica, meus irmãos, os homens ainda assim, eles não se arrependem dos seus pecados e eles continuam zombando e escarnecendo e desafiando o Criador. Por isso que João fala que eles continuam aí em sua fornicação, em sua feitiçaria, em sua prostituição, em todos os seus pecados. Porque mesmo em face de total destruição, em face da morte, aqueles vasos que foram preparados para a ira, eles vão de fato receber a ira, porque eles foram preparados para o dia da calamidade. Então, e Yahvé, por ser um Deus justo, diante de tamanha falta de reverência e desobediência, infelizmente, ele tem que condená-los. Pois infelizmente eles não ouviram os sinais de alerta que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio dando através de todos esses sinais aí de alerta, desses castigos que ele veio demonstrando aí. Eles não deram ouvidos para todo o chamado irresistível aí que Deus estava dando através desse castigo. E um alerta eu quero fazer para vocês aqui. O chamado de arrependimento, meus irmãos, ele só se torna de fato irresistível para aquele que foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Os ímpios, aqueles que são vasos preparados para a ira, o ímpio que, como disse o proverbista, foi preparado para o dia da calamidade, esse pode ver e ouvir todos os sinais, mas ele continuará cego, ele continuará com seu coração endurecido, porque aquele chamado irresistível não é para ele. O chamado irresistível de Deus é apenas para os seus eleitos. E quem não se arrepende, meus irmãos, e muda de vida e de atitudes radicalmente por causa de Cristo, a única coisa que resta para ele é condenação, desprezo e eterna separação de Deus. É morte eterna. Nada além disso. E por isso entendam, meus irmãos, entendam, queridos amigos, Deus nos chama hoje ao arrependimento, a um acerto, para de fato vivermos a vida que Ele planejou para nós. Não a nossa vontade, mas a vontade dEle para sempre. E por isso eu te convido neste dia, reflita sobre seus erros, entregue-se a Cristo de fato e procure melhorar, mas com intensidade, não procure melhorar da boca para fora. Quando você fizer algo de errado, você que é casado, sua esposa te confrontar e disser para você, isso que você está fazendo está equivocado. Não diga para ela, minha querida, eu vou mudar e nunca muda. Tome uma atitude. Não faça nada de boca para fora, mas faça com atitude, porque o amor que é revelado na Escritura é um amor de atitude, não um amor só de falácia. Um amor que diz para o seu cônjuge assim, eu te amo, eu vou mudar e nunca muda. É necessário nos voltarmos ao arrependimento e mudarmos de atitude. Então, eu te convido neste dia, reflita sobre seus erros, entregue-se a Cristo e de fato procure melhorar, mas com intensidade, não da boca para fora. E se você tem que pedir perdão para alguém, peça logo. E se você tem que perdoar alguém, perdoe. Não fique perdendo tempo, porque vai chegar o momento que você não vai ter mais essa oportunidade. Então,
Se tem que perdoar, perdoe. Se livre das cargas e seja livre em Cristo Jesus para a glória dele. Então a única forma de sermos livres é glorificando o nome do Eterno. E sabe como você glorifica o Eterno? É você mudando de vida, você fazendo um ato aí de reverência para todo o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Quando nós cometemos erros, meus irmãos, e não nos arrependemos, não confessamos os nossos pecados, não procuramos mudar de vida, isso significa que nós estamos rejeitando todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que quando você, em reverência, você se dobra aos pés da cruz e entende que o pecado foi algo que matou o seu melhor amigo, você se propõe a se afastar dele. Os erros que te acometem, você não vai cometer mais. Aqueles erros antigos você vai deixar de lado. Toda palavra negativa que você possa ter falado, você vai deixar de lado. E você vai começar a falar positivamente aquilo que diz as Escrituras. Nesse texto, meus irmãos, nós falamos aí de fogo. E fogo, como eu disse aí, representa a guerra, representa a calamidade. E o enxofre que fala do juízo divino, olhe para o caso ali, é do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18 e 19. Ali você vai encontrar que choveu fogo e enxofre do céu e destruiu toda aquela nação, ou aquelas nações ali, Adimá e Zeboim, que eram as cidades circunvizinhas. E desta forma você entenda que enxofre sempre vai representar aí o juízo divino. Desta forma, o que esse ensino aí, o que essa visão, o que esses símbolos refletem é o juízo divino vindo sobre os ímpios, sobre os opositores, por meio dessa terrível guerra. Os versos finais, meus irmãos, aqui do livro das Revelações, no capítulo 9, de versículo 13 até o 21, eles não descrevem o povo de Deus, mas os ímpios, que, como dito mesmo diante de tamanho caos, eles não se arrependem, eles não se arrependeram, e Yahvé usou desses castigos aí para levá-los a mudar de direção, mas ainda assim eles rejeitam e blasfemam o nome do Eterno. Tudo que Deus faz tem um propósito. E como eu já disse em outras exposições para vocês, Yahvé, ele não é um Deus sádico, que ele tem prazer aí na destruição do ímpio. E por isso que ele veio dando todos esses sinais de alerta, desde os 7 selos até a presente trombeta aí, meus irmãos, para que os ímpios tomassem uma atitude e eles revelassem de que lado que eles estavam. E, infelizmente, eles se revelaram rebeldes, eles se revelaram pessoas que eles desafiam a Deus, eles negligenciam os mandamentos do Senhor, eles desobedecem a tudo que Yahvé ensinou e eles não mudam de direção. Eles sempre estão caminhando para o lado errado porque eles não querem nada com Deus. Isso nos mostra que Deus ele não castiga simplesmente por castigar, meus irmãos, mas ele pune apenas aqueles que não lhe obedecem e nem reverenciam o seu nome. Aqueles que em seu coração duro o rejeitam, e rejeitam as oportunidades que o Criador dá para que o pecador se arrependa, pois seu amor ele é incondicional e ele não pune ninguém sem lhe dar tempo para que reflita sobre seus pecados. Lembre-se daquela profetisa Jezabel, de uma das cartas ali do livro do Apocalipse. Deus não castigou ela enquanto ela não se arrependeu. Deus foi dando tempo até que ela revelasse de fato o que ela era. E quando chegou o final da história de Jezabel, ela não se arrependeu, ela continuou em seus pecados, e por isso que a história bíblica diz que Deus ali puniu ela e todos seus filhos espirituais. Desta forma, o Senhor Jesus ele está te chamando aqui, meus irmãos, ele está te chamando ao arrependimento. Arrependa-te agora, escape por tua vida, deixe que Ele quebre esse coração de pedra e te dê um novo coração. Um novo recomeço, sem murmuração, sem críticas, sem reclamações da vida, sem nada disso, mas uma vida plena, cheia de satisfação junto a Ele. E eu de modo nenhum, meus irmãos, estou dizendo para você que você vai ser rico e que você vai ter tudo nesta vida e que você não vai passar nenhum tipo de frustração aqui neste mundo, que você não vai ter dor, que você não vai ter angústia. Mas ao contrário, o que eu estou dizendo
é que você vai ter problemas, você vai ter frustrações, você vai sofrer, você vai ter escassez de alguma coisa, você vai ter falta de algo. Só que você deve entender isto, que mesmo que você tenha falta de algo, você não terá falta de nada, pois Cristo irá te preencher de uma tal forma que Ele será suficiente em sua vida, e você poderá dizer, como o salmista Davi no Salmo 23, aonde ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é nada me faltará, é de nada tenho falta. Ele é tudo em mim e em vocês e em todos aqueles que o invocam. Então clame ao Senhor, se entregue a Ele, para que Ele seja o capitão, o controlador e o sustentador de nossas vidas, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E com isso eu já posso concluir aí com algumas lições que nós aprendemos com esse texto glorioso aí. Esse texto, meus irmãos, nos ensina que há um erro grotesco, meus irmãos, em os seres humanos se dobrarem à imagem de esculturas para adorá-las. Imagens de escultura que foram feitas por mãos humanas, pelas mãos dos ourives, pois elas jamais poderão nos sustentar em momentos de adversidade. Por mais que gritemos em alta voz, que esperneemos, que rasguemos a nossa garganta, elas não irão responder, pois são apenas objetos, que nas palavras do apóstolo João são apenas materiais aí inanimados, como prata, ouro, barro, madeira, todo tipo de metais aí preciosos, e jamais irão responder às nossas orações, e isso é apenas um aspecto da idolatria. E eu já lhes adverti em outras ocasiões, em outras exposições, que um ídolo é tudo que o ser humano coloca no lugar e no mesmo nível do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui em minha declaração, em primeiro lugar, um ídolo, primeiramente, ele pode ser um líder eclesiástico, como um pastor, um profeta ou um mestre. Homens que, se forem verdadeiros, meus irmãos, eles podem ajudar, e podem ajudar muito, através do ensino e da exposição das Sagradas Escrituras de forma pura e simples. Mas uma coisa eu devo alertar a vocês, mas a sua fé, a sua devoção, o seu alicerce espiritual não deve ser nenhum deles, pois nosso fundamento é Cristo. Ele é o único que pode nos sustentar em momentos de dor e em momentos de crise. Então saiba, o líder religioso, o pastor, ele é importante para orientar as pessoas através da palavra de Deus, mas o pastor não é para ser o seu alicerce. Você não deve se fundamentar no pastor e muito menos em profetas, muito menos em mestres. Eles ajudam muito se ensinarem a palavra de Deus corretamente, mas se não ensinarem, se começarem a pregar heresias, é melhor que calem a boca, é melhor que silenciem, é melhor que façam como Amós disse para os sacerdotes ali, que estavam corrompendo o templo. É melhor vocês apagarem a tocha aí da menorá, o castiçal de 7 braços, fecharem as portas do templo e não fizerem mais nada, porque Deus está com ranço da sua adoração. Deus está com nojo da sua adoração e Ele não tem aceitado, porque os sacerdotes ali do templo de Amós, eles estavam ali prestando o culto a Deus de forma equivocada. Os animais que eram puros, eles separavam para eles, e todos aqueles animais que eram impuros, todos tortos, cegos, mancos, era esse tipo de oferta que eles davam para Yahvé, e Deus estava enojado com todo o trabalho deles. E por isso eu posso dizer para vocês, pastores, profetas, evangelistas, os mestres de modo geral que estão dentro da igreja, eles só ajudam se eles estiverem ensinando a palavra de Deus, se eles estiverem com a Bíblia aberta, expondo o texto bíblico debaixo da unção do Espírito Santo. Onde não há um pastor com a Bíblia aberta, não há unção do Espírito Santo. Onde não há um pastor expondo o texto bíblico, o que há é um lobo devorador. Onde não há um pastor com a Bíblia aberta expondo o conteúdo das Escrituras, o que há é um falso profeta, é um ensino equivocado. Desta forma, meus irmãos, a nossa adoração deve ser dirigida apenas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso,
confia apenas nele, unicamente nele, porque é somente ele que nos torna vivos adoradores e não mortos espiritualmente como aqueles que adoram falsos deuses e adoram homens. Abra comigo aí em Isaías 44, de versículo 9 ao 11, de versículo 9 ao 20. Isaías 44, versículo 9 até o 20. E o profeta Isaías aqui ele dá um puxão de orelha no povo de Israel, que estava caindo em idolatria. Alguns que estavam aí passando seus filhos pelo fogo ali em adoração a Moloque, um deus pagão. E vejam o que ele diz aí, ó. Prestem bem atenção, ó. A loucura da idolatria, ó. Todos os artifícios de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, não tem nenhum valor. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então aqui Isaías 44, de versículo 9 até o 20. Ó. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ou seja, é de nenhum valor? Ó? Eis que todos seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então Isaías está falando, todos aqueles que adoram ídolos, todos aqueles que se fundamentam aí em imagens de escultura e se fundamentam em homens, eles vão ser confundidos, eles vão ser aí cegados, porque não há ensino sólido das Escrituras. O ensino da palavra de Deus não deve ser permeado em volta dos homens, mas deve ser permeado em volta do Criador, porque a palavra vem do Criador. E exposições que não mencionam o sacrifício de Cristo, exposições que não falam da cruz de Cristo, não são exposições verdadeiras. São a mente humana dos homens corrompida pelo pecado, produzindo falsos ensinos, que tornam os adoradores mortos, como aqueles que adoram imagens de escultura. E ele segue aqui, ó. O ferreiro faz o machado, trabalha na brasa, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. Isaías está querendo dizer o que com isso? Ele está querendo dizer que tanto o ídolo como aquele que produz o ídolo, ele não é nada. O homem que produz o ídolo não passa de um ser humano caído, corrompido, parte de uma raça perdida e caída, que tem que se voltar para Deus, que tem que se religar a Deus e parar de adorar demônios, e parar de adorar imagens de escultura, parar de adorar homens e adorar o Criador. É tempo de nós sermos cristãos maduros e entendermos que a nossa adoração deve ser voltada para Jesus Cristo, unicamente para Ele, porque Ele é o único que pode nos sustentar na hora da dor, meus irmãos. E veja que ele vai seguindo falando aqui, ó, o artifício de madeira, o artifício em madeira estende o cordel, e com o lápis esboça uma imagem, alisa-o com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre, um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, e esculpe uma imagem, e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se também, também se aquenta e diz, me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei, e cozi o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi,
E faria eu do resto uma abominação? Ele está falando, ó, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não, é mentira aquilo em que eu confio. Então Isaías está dizendo, enganoso é o coração do homem, que se prostra diante de imagens todos os dias, seja aí um santo esculpido pelas mãos humanas, ou seja, um santo que ele criou na sua cabeça na forma de um líder espiritual. Isso é uma verdadeira desgraça, uma baixaria dentro das igrejas, onde homens começam a adorar homens e deixam a adoração pura e simples de lado, e começam a achar que um homem é aí o alicerce da sua salvação. Meus irmãos, é tempo de olharmos para as Escrituras e ver que isso é pecado, que isso é idolatria. A nossa confiança deve estar em Deus e unicamente em Sua palavra. Você deve confiar no Espírito Santo, deve se dobrar diante dele e unicamente a Ele, porque Ele é o nosso Deus. O nosso Deus não é o pastor A, não é o pastor B, não é o líder C, não é o Beltrano e nem o Ciclano. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo e é a Ele que devemos dar glória. Porque se nós nos prostrarmos a homens e a imagens de escultura, nós seremos aí adoradores mortos, que não veem, não escutam e não entendem nada. E desta forma tem a sua mente rebuscada por causa do pecado e a cada dia se afunda mais no seu pecado. Veja aí o Salmo de número 115. Eu acredito que esse salmo é um salmo de conhecimento de todos, onde o salmista ele repreende aqueles que adoram imagens de escultura, a partir do versículo 4 até aí o versículo 8, ele diz assim, ó, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, da mesma forma que um Deus falso, ele é tratado na Escritura como um objeto inanimado, e eu posso dizer para vocês aí, seja um líder religioso, ou seja, um objeto esculpido por mãos humanas, é tudo a mesma coisa, é tudo idolatria, é tudo falso ensino. E desta forma o salmista está dizendo que se você se prostrar perante um ídolo, você vai se tornar igualzinho a ele, cego, mudo e surdo. Aquele que ouve tudo, mas não consegue aprender nada, aquele que sempre está ouvindo, mas nunca apreende, aquele que ouve, mas nunca muda de vida, aquele que continua do mesmo jeito ali, inanimado, sem nenhum tipo de reação, morto espiritualmente. A única forma de nós termos um avivamento dentro do nosso coração e sentirmos de fato o Espírito Santo é através da palavra de Deus, meus irmãos. Se você não tem cultos onde a palavra de Deus é exposta, a palavra que eu tenho para você neste dia é: sai do meio dela, povo meu, porque isso aí é Babilônia. Isso aí não é a casa de Deus. Isso aí não é o lugar de adoração. As pessoas que estão ali não são o povo de Deus. Pode até ser que tenham eleitos ali que ainda estão confusos, mas se assim houver, eles vão sair dali e vão procurar igrejas bíblicas, igrejas que expõem de fato a palavra de Deus. Então o meu conselho para você, se você está numa igreja que prega a teologia da prosperidade, que fala que a sua vida vai dar tudo certo, se você está em uma igreja que abraçou a teologia liberal, o meu conselho para você neste dia: sai do meio dela, povo meu, porque isso aí não é a casa de Deus. O ensinamento que esses homens aí estão trazendo é um ensinamento do diabo, que vai te levar para o inferno, vai te levar para a condenação eterna se você não sair daí enquanto há tempo. É tempo de você se voltar para a palavra de Deus e ver que o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo, não são os bens materiais, não é nada disso. E em último lugar, eu quero dizer para vocês que esse texto ele também nos ensina, meus irmãos, que temos que ser humildes e não endurecer o coração, reconhecer que sem Deus, meus irmãos, sem Cristo, não passamos de uma raça caída, perdida e depravada,
cega e morta em seus delitos e pecados, devemos reconhecer os nossos pecados, confessá-los, pois senão não resta mais nada além de condenação eterna. Então reconheça que a tua situação como um ser humano, você como sendo filho de Adão, você faz parte de uma raça caída, perdida e depravada. Por isso que o bom pastor ele teve que vir aqui a esta terra para ir te buscar, para te tirar do lamaçal do pecado, para te trazer nos seus braços. Como dizia aquele velho cântico da harpa cristã, o número 104, que diz que o bom pastor buscou-me com amor, com ternura, ele me levou a Deus. O bom pastor é Cristo, aquele que foi te buscar, aquele que tirou do lamaçal do pecado e te trouxe a uma nova vida. Então não endureça o coração, não acha que você é autossuficiente, não acha que você pode resolver seus problemas sozinho. Dependa da soberania divina, porque se você não depender, se você não confessar seus pecados, não resta nada além de condenação eterna. Relatos como esse devem nos fazer pensar o quão debilitados, o quão fracos nós somos, tanto espiritualmente quanto psiquicamente e moralmente. O homem sem Deus, infelizmente, ele está sentenciado ao fracasso e ao caos. Por isso que nós vemos aí todos os dias políticos espúrios tentando aprovar leis que são contrárias à palavra de Deus, porque o homem sem Deus está fadado ao caos. Deus tornou a sabedoria deste mundo louca, os valores têm sido invertidos e agora aquilo que era certo diante da sociedade talvez está se tornando errado. Agora aquilo que era errado está se tornando certo. Era incabível você tirar uma vida e agora estão tentando legislar uma lei que visa legalizar o assassinato de inocentes em massa. Isso nós devemos repudiar veementemente. Então, nós devemos aí refletir, porque o homem sem Deus está sentenciado ao fracasso, porque nós não somos nada além de uma raça perdida e fracassada por causa do pecado. E o único que pode levantar essa humanidade fracassada, essa humanidade perdida, essa raça aí que se perdeu, é o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Ele, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos oferece vida. E cabe a nós, por meio da atuação do Espírito Santo, tomar a decisão de escolher por Ele e viver para Cristo. E uma coisa eu quero dizer para você, você que já é um cristão, meu irmão, você que está me ouvindo nesses momentos, você deve entender que quanto mais você se aproxima do Criador, mais humilde e prostrado diante dele você deve estar. Em devoção você deve depender da soberania de Deus. E você que ainda não se tocou, o quão depravado e pecador você é, saiba que se o mais vil pecador se arrepender dos seus pecados e passar a confiar, a crer unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, saiba que Ele definitivamente ele vai te libertar. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se deixar levar pela direção do Espírito Santo, que dia a dia vem confrontando o ser humano a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E dentro do seu coração, ainda que você seja o mais vil pecador, ainda que você cometa todos os tipos de delitos, dentro do seu coração, você sabe que as coisas que você comete estão erradas e estão contrárias à palavra de Deus. O ser humano tem um senso moral dentro da sua mente, dentro do seu coração, que sabe quando está errado. E desta forma se sabe e se entende que está errado, se não se arrepende. Deus não vai ter medo, porque Deus não tem medo de nada. Ele, com toda certeza, Ele vai te condenar, porque Ele estará totalmente correto, porque Ele te deu tempo para você se arrepender e você não escutou a voz dEle. E isso eu falo para crentes e incrédulos, porque muitas pessoas diariamente estão aí em seus devocionais, estão estudando a Bíblia, estão orando a Deus, estão em todos os cultos, mas será que já houve um novo nascimento? Você já parou para refletir sobre isso? Não adianta você ficar só estudando a palavra de Deus e não demonstrar frutos. A única coisa que vai provar, meu irmão, que você de fato pertence ao grupo dos eleitos é os frutos que você vai estar dando. Porque não adianta nada estar em todos os cultos, estar todos os dias lendo e meditando na palavra de Deus se você não muda de vida.
se você não tem uma mudança, se você não tem uma ruptura com o pecado. E desta forma, entenda que se o mais vil pecador se arrepender, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é apto para te libertar de toda a sua prostituição, toda a sua idolatria e vícios diversos. É tempo de você cair na real e despertar do meio dos mortos e reconhecer o quão pequeno nós, como seres humanos, nós somos diante de Deus. E em seguida você deve tomar aquela decisão crucial da sua vida e entregar sua vida ao único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Entregue sua vida a Ele enquanto há tempo, pois a única maneira de escapar do que está por vir é confessando, é se arrependendo de seus pecados e reconhecendo que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Amém? Ele é apto para modificar as nossas vidas. A nossa natureza caída e depravada, Ele é a resposta para todos os nossos questionamentos espirituais, aquele que dá o verdadeiro sentido à vida. Então você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida cheia de bênçãos? Você tem que entregar a sua vida a Cristo. E como eu disse anteriormente, eu não estou dizendo que você vai ser rico, que você vai ser próspero aqui nesta vida. A Escritura não promete isso. A Escritura não está dizendo que você vai ser privado de dor, de sofrimento, de algumas mazelas, de alguns problemas aqui nesta vida. A Escritura está dizendo que, independente de tudo isso, se Cristo é suficiente para você, você vai falar o que o salmista disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Amém? Então entenda que o verdadeiro sentido da vida é Jesus Cristo. Então arrependa-te, escape por sua vida. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.